caso direto, a questão ela é consumada porque ele foi lá e pegou as informações, né, descobriu a senha, então daí ele já praticou um crime, né? Acho que todo mundo deve conhecer a lei 12.737 de 2012. Todo mundo conhece aqui? Vou mudar o nome? Lei Carolina Dickmann. Aí sim. Que trata de crimes de informática, de internet, né? Que é um caso que aconteceu com ela. Também invasão de privacidade relacionados a questões informáticas, né? Que diz na lei informáticas. Né? Em seu artigo 154A diz assim: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores mediante a violação indevida de mecanismos de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa. Eu acho que aqui incorre nessa questão, né? Que ele não pediu autorização dela, tá? Ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagens. Que incorre isso, né? Tem pena. Pena de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Então essa questão, que é meu marido, é meu filho, é meu colega, é crime. Invadir a particularidade digital de alguém é crime, tá? Então, se seu marido invadiu o seu celular, sua mulher invade o seu celular, é crime, tá tipificado, e multa também, tá? Como nessa questão a mulher não tomou parte ainda, né? Então, se ela tivesse tomado parte, a gente podia estar falando também de injúria, difamação, que também é crime. Por exemplo, difamação, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria, detenção de 6 meses ou multa. Então, cuidado. Às vezes você fala assim, o colega, o cônjuge, nem liga, né? A gente é casal. Cuidado. Não é assim que funciona. No caso, também tem uma outra questão aqui. Se for para menor, o ECA tem o artigo 241A, que rege de mesmas questões e tem reclusão de 3 meses a 6 anos e multa, quando trata de menor. Tá bom? No caso, os pais não podem ver o celular dos filhos de menor? Responsável legal, eu acho que aí vai ter uma visão de quem está julgando, né? Então, você está me falando do responsável legal. Eu estou te falando de alguém possivelmente mal intencionado. Aqui eu estou tratando do caso, que o direito é assim. A gente tem que temos que tratar caso a caso, porque o direito ele abre a gente como tudo. Então, nesse caso, é crime. Tá bom? Qual é o artigo? 241A. Obrigado. A busca de mostrar que estamos vivos, né? A internet, você vai tomar um sorvete, selfie. Você tem que mostrar que você está vivo, né? Nesse caso aí da mulher, o Isso. homem pode pedir o divórcio alegando esse tipo de traição celular? É que a gente tinha combinado de pôr por escrito, porque senão a gente vai se alongar muito. Mas eu acho que dentro do seu direito tudo é possível, né? Agora, quem vai definir o que vai acontecer com a sua solicitação é um júri. Então, você vai pleitear,
Meu esposo invadiu meu celular, eu posso processar ele? A pergunta é, você vai processar? Acho que a pergunta é essa, porque é tipificado, é um crime. E aí, você vai processar o seu esposo, o seu marido, que é o marido. Não é alguém que passou na rua, pegou seu celular, olhou, copiou fotos e saiu. É uma pessoa que você tem uma relação de afetividade, uma relação jurídica já com ele. Entendeu? É bem complicado, mas possível é. Então, como eu estava falando, sobre ele pegar as fotos e lançar na rede para provar para todo mundo que ela é, que ela não é. Olha, tem uma frase em espanhol que eu gosto muito, que é assim: por haver matado um perro, mata perro me puseram. Quer dizer, por eu ter matado um cachorro um dia, me chamaram de matador de cachorro. Então um dia eu estava andando com o carro, eu passei o cachorro, atropelou, o cachorro morreu. Ah, lá vai o matador de cachorro. Então, eu acho que essa coisa de expor, né? Depois aquilo você não consegue mais voltar. A flecha lançada, né? Depois você não consegue mais. Então, essa coisa de expor na rede, é porque eu preciso provar, porque estando na rede aquilo vai se tornar verdade. Acho que a Elaine trouxe muito bem, que até então nós não temos ali uma referência clara, né? Está subentendido, né? Mas não é. É uma convicção, mas não é prova, né? Até mesmo porque, em alguns casos hoje, as pessoas se perguntam na internet até onde é a traição. Porque antigamente a traição seria o encontro de uma pessoa com outra pessoa. E se não houve o encontro, até onde é a traição pela internet? A pergunta eu acho que anota essa aqui, Elaine, porque essa você vai ter que responder, né? Então, só olhar pela internet a traição, porque até então, antes, precisava, e juridicamente também, você vai ter que ver se isso aí, como é esse nome? Como a Elizabeth disse, né? Então, já tem fotos, tem alguma coisa ali, então vocês se preparam para o final, eles dois vão tratar desse assunto com mais carinho, porque qual é o nível da traição, tanto juridicamente quanto psicologicamente? Caso 2. Meu nome é Marina, estou me relacionando com um homem há 2 anos. Porém, nas últimas semanas, ele tem insistido para que a gente possa dar um passo a mais na relação. Dividir o mesmo lar. Porém, estou em dúvida se devo tomar este passo, uma vez que tenho 2 filhos e ele tem 3 filhos também. Eu sei que a educação que dei aos meus filhos é uma educação voltada para os valores religiosos, de respeito ao próximo e ao mais velho. Meus filhos já estão buscando um projeto de vida, mas infelizmente vejo que os filhos do meu companheiro não tiveram a mesma criação por causa da sua ex-mulher. Ela manipulava as crianças para atingir o ex-marido. Hoje os filhos do meu companheiro me desafiam, são ríspidos comigo e dizem que não aprovam meu relacionamento com os pais deles. Bem, chegamos no caso 2 e também é um caso muito comum nos dias de hoje, né? Então hoje a família, ela tem vários arranjos, os relacionamentos têm vários arranjos e no meio desses relacionamentos e arranjos estão os filhos, tanto de um lado quanto do outro. Antigamente, né, tempos da família patriarcal, quando a família tinha um filho, era muito bem-vindo para até mesmo contribuir com a renda da casa. E normalmente as pessoas, né, a grande maioria, né, em tempos atrás, tinham filhos dos mesmos companheiros. Então a pessoa casava para a vida toda, independente se o casamento era bom ou ruim. O casamento era para procriar, para garantir a sobrevivência até que a morte os separe, né? E hoje, e por muito tempo foi assim, até que a gente veio a Revolução Industrial, veio as guerras, né, a emancipação das mulheres,
E o modelo de família foi mudando ao longo do tempo. Então hoje a gente tem vários arranjos, mas os filhos continuam nascendo, independente desses arranjos. E aí o que nós podemos ver nesse caso? A gente tem valores, né? Valores de uma pessoa, né? A moça ela tem 2 filhos e ela tem os valores dela e ela acredita que ela deu uma boa educação para os filhos dela, baseado nos preceitos religiosos, né? No compromisso com a sociedade, coisas que ela não vê nos filhos do marido por conta da ex-mulher. Primeiramente, a gente tem que pensar nas crianças. As crianças são as que mais sofrem e as que mais são afetadas nas relações dos adultos. Então, não estou falando que é a criança que tem que decidir, mas a gente tem que pensar nessas crianças como parte desse arranjo, porque quando se ela decidir a vir morar com o rapaz e os outros filhos, como que vai ser essa convivência? Então aí entra uma coisa que a gente usa ou deveria usar muito, que é a balança. A gente tem uma balança, né, imaginária, e aí a gente vai pesar os prós, né, e os contras. Então, qual o benefício de eu ir morar com esse cara, meu namorado, e junto com os filhos dele? O benefício pode ser econômico, o benefício pode ser o tempo, né? Então, mais tempo juntos, vamos ganhar mais tempo, pode ser a prospecção de um futuro melhor. Então, juntando a família, talvez a gente tenha um maior ganho de coisas materiais, ou viagens, né, de experiências. Então, esses podem ser os benefícios, né? E o que pode ser contra? Talvez a relação com a mãe das crianças, que é a ex-mulher, pode ficar mais conflituosa, as crianças não se adaptem a princípio, né? Ou tenha uma competição entre os filhos, né? Já que meus filhos, segundo ela, têm valores e os outros nem tanto, então pode haver esse conflito familiar. Então tem que se pesar nessa balança imaginária os prós e os contras, porque não é só a pessoa. Você decidir sobre a sua vida é uma coisa, agora quando existem outras pessoas, você é responsável e você tem que fazer uma escolha responsável, por mais que não seja às vezes a escolha que você gostaria de fazer. Por mim eu jogava tudo pro alto, ia morar, sei lá, num campo e juntava todo mundo e lá a gente plantava e ia ver no que dá. Mas não é assim. Hoje a gente tem uma série de questões. Tem escola, tem as atividades que as crianças fazem, tem o trabalho, naquele lugar tem trabalho. Enfim, são uma série de coisas. O relacionamento ele não está implicado só no sentimento que um sente pelo outro, né? Tem uma série de coisas que implica nessa decisão. Então a balança se faz necessária nesse momento. E os filhos, né, eles têm que ser levados em consideração, porque é a vida deles, né? Então a gente hoje tem muitas questões que acho que até o Fábio também poderia falar alguma coisa de alienação parental, né? Então hoje acontece muito dos pais que ficam com a criança, alienar a criança contra o pai ou a mãe que não está com a guarda. E a criança sofre com isso. Então, principalmente quando o outro se vê numa nova relação. É muito comum a gente ver isso, né? Os pais alienando os filhos porque o outro pai arrumou um novo companheiro, uma nova companheira. E isso prejudica muito a criança e prejudica a própria pessoa também. Às vezes a pessoa acha que não, mas ela também é prejudicada, né? Porque o quanto disso, né, não vai implicar futuramente para ela, seja financeiramente, seja fisicamente, enfim, é uma série de coisas. Então eu acho que tem que planejar bem. É uma decisão que teria que ser muito bem planejada. O filho teria que ser muito bem planejado, né, até mesmo pegando esse gancho,
Porque a maioria das pessoas hoje não planejam os filhos. São poucas pessoas que fazem um planejamento mais a longo prazo de ter um filho, né? Então, é difícil a gente fazer um planejamento a longo prazo do filho, né, de como será essa experiência de ter o filho. Imagina a gente supor que a gente não vai ficar com aquela pessoa que a gente teve o filho e se envolver numa nova relação. Não dá para prever isso. A gente não prevê. Ter o filho e daqui a pouco a gente não tá mais com aquela pessoa, vou arrumar outra. Então não dá. Então a gente, nesse caso, teria que planejar bem e a gente também teria que ter mais elementos para também ter mais desdobramentos, tá? Elaine, nós Oi. podemos fazer algumas interpelações ou não? Podemos? Breve. Mas Claro. no final vai ter O mais geral. rápido possível. É só voltar à questão da mulher, quando a colega fala, você retoma isso, que ela fala que os filhos tiveram uma outra criação totalmente diferente dos dela por conta da ex-mulher. Qual o papel desse pai? Ele, no mínimo, foi omisso, né? Sim. Como essa mulher está vendo este pai, que ela atribui a má criação por conta da ex-mulher, é no mínimo um pouco machista, né? Patriarcal essa questão toda. E assim, ela está constituindo, pensa em constituir uma família com este homem, uma nova família. Como será ele na participação dos próximos filhos? Né? Só queria dar esse... Ali, né? Isso, Mami. Exatamente, porque ali quando eles se vierem a se juntar, vão ser 2 valores, né? Então são 2 valores, são 2 experiências que vão implicar numa família que acabou de ser constituída. Então como é que ela vai julgar que o valor dela é mais assertivo, é mais eficiente e o do pai não tem como julgar. Então a pessoa, a partir do momento que ela faz esse tipo coloca ele, né, nesse tipo de situação, entendeu? Ela já tem o julgamento de valor e a balança já está aí. Em que lugar da balança ela está colocando? Né? Então ela pode estar colocando ele nos contras. Porque como é que eu vou colocar esse cara com os filhos, segundo ela, já não tem educação. Então, se eles não têm, por causa da ex-mulher, então o pai, a mãe não dava uma boa educação e ele não dava nenhuma. É isso que ela quer dizer? Talvez. Então, ela tá numa situação bem complicada. Ela tem que se planejar bem, porque se ela vier a se juntar com ele, ela vai ter a implicação de como ela tá percebendo essa família, essa nova configuração de família. Bom, à luz da questão jurídica, eu trago a Lei 12.318 de 2010. Alguém conhece? É ela que reza sobre alienação parental. Porque com os dados que o caso concreto nos traz, eu me remeto à alienação parental. É uma dissertativa da mulher, né? Não sei se é ou se não é, mas dentro do que foi passado é o que eu vou me remeter. Tá? O que é alienação parental? A alienação parental é uma conduta. Como se fosse uma conduta. É você induzir a criança, o adolescente, ou seja lá quem for, né? Que a outra pessoa, né? Que seria o pai com a mãe com o pai, o tutor legal, não é uma pessoa ideal. Por exemplo, tá vendo? O seu pai não gosta de você, ele não paga pensão. Bom exemplo também, sua mãe te odeia, ela arrumou outro marido e me largou. Isso vem de todos os lados, isso dá um nó na cabeça da criança. Né? Porque você começa a jogar com ela, né? Você não trata mais direto com o ex-afeto, né? Você está usando a criança. Então, se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde até tipificou como doença a alienação parental.
Depois vocês dão uma pesquisada aí. Explicações possíveis. É doença, né? É doença. Hoje eu acho que é doença a alienação parental. E aqui no Brasil, qual o problema? A alienação parental, ela não tem uma pena. Já tentaram, se eu não me engano, eu até fiz uma anotação aqui, eu acho que era projeto lei 4488 de 2016, tentou criminalizar a alienação parental. Só que como é uma questão muito subjetiva, é difícil qualificar. Eu acho que não evoluiu, mas pense só, como você vai qualificar um crime de uma criança que está tendenciada? Não é? Eu lembro daquele caso me ajuda aí, o caso do pirueiro, acho que foi em Goiás, que ele foi preso por estuprar uma criança, acusado de estupro. Ele foi estuprado na cadeia e tudo. Depois de alguns anos, eu acho que até pegou algumas DSTs. E depois de uns anos descobriu-se que a criança foi induzida pela mãe a acusar ele. Eu não lembro o motivo, eu estou dando só um exemplo, eu não lembro o motivo. Mas eu acho que foi porque ela não tinha dinheiro para pagar ele. Então é um meio que ela arrumou de contra-atacar. Então, depois vocês dão uma pesquisada aí. Eu já fugi um pouco do direito, mas é só para vocês entenderem como é difícil o legislador apenar essas atitudes. É muito difícil. Não é impossível, mas eu acho que é questão de estudo, né? Estudo, foco, e eu não sei a quantas anda hoje, mas hoje o que temos é uma lei que qualifica, né, essa conduta. Eu acho que já é um bom passo. Agora, se isso vai ter pena, se vai criminalizar ou não, estamos seguindo, tá bom? Nessa lei, quem faz a alienação parental, ela perde a guarda da criança? É isso ou não? Isso fica na mão do juiz. É porque, como eu te falo, é do caso concreto, você precisa analisar. Porque é fácil eu falar que a mãe da minha filha não presta. É fácil eu abrir uma ação, a mãe da filha não presta, ela bebe, ela fuma, ela não vale nada, ela não pode ficar com a minha filha. Porque ela bebe, ela fuma. Mas quando você põe isso no júri, qual o peso disso? Qual é a conduta? Beber e fumar. O que é? Ela vive bêbada? Ela fuma 24 horas? O que é? Então, por isso que é difícil tratar. Cada caso um caso. E é assim que é feito hoje. Tem um livro chamado O Inferno São os Outros. E neste livro começa com 2 pessoas e uma cadeira. Vocês não sabem como é conflitante a relação. Porque muitas vezes nós estamos bem, estamos com saúde, estamos tocando a nossa vida, estamos estudando, estamos indo num café filosófico, mas nós temos que ter aquele ideal, o sonho americano, né? Eu tenho que ter um homem do meu lado, eu só vou ser completo, aí tem os predicados. Eu só vou ser feliz se eu tiver um homem do meu lado, eu só vou ser feliz se eu tiver um carro, eu só vou ser feliz se eu tiver nesse carro. É mesmo? É mesmo? Então nós temos que fazer essa reflexão, né? Será que eu quero ou eu também estou consumindo um sonho que me venderam de família, né? E acho que a Helene trouxe isso, né? Então muitas pessoas arrastam relacionamentos tóxicos durante 10, 12, 15 anos pela função social do casamento. Apenas pela função social do casamento. Caso 3. Sou casada há 11 anos. Meu marido foi criado pela mãe de forma mimada. A mãe dele sempre fez tudo o que ele quis. Tudo entregue à mão. Toalha, prato, comida feita, roupa lavada e passada. Não consegue fazer nada sozinho. Porém, casamos e eu achei que poderia mudá-lo. Com a mãe, não estaria por perto, as coisas seriam diferentes. Mas ao final dos 11 anos, o meu marido não tem atitude para nada. Tudo ele pede para mim. Comida, roupa na mão e passada. Toalha no banheiro, casa limpa.
e ele não ajuda a fazer absolutamente nada. Quando cobrado, ele fala que não foi criado para isso. Se fosse para casar e ter que fazer as coisas, ele teria continuado na casa da mãe. As coisas da casa foi eu que comprei, e não sei se me separo, queria que ele fosse diferente. Nossa, será que isso acontece mesmo, gente? É muito comum, né? A gente ver essa disputa, né? De um faz mais que o outro não quer fazer nada. Mas o que está em jogo aqui, psicologicamente falando, é a relação dos dois que está invertida. Então, aí a gente não tem um marido e uma mulher. A gente tem uma extensão de uma relação mãe e filho. E não tem como a gente... essa mãe tá errada. A mãe, ela é referência maior. Ela é referência maior. Então, o homem, ele aprendeu com a mãe um modo de viver, um jeito de viver que para ele é certo. Então, a minha mãe, ela me criou, né, com tudo na mão, sendo protegido, né, sendo guardado, sendo com acesso a tudo, porque ela fornecia, ela era suficientemente boa, né, que nem o Unicote fala. Então, quando eles dois, né, o casal, chegou a se encontrar, ele viu nessa mulher a referência de mulher que ele queria. Porque qual que era a referência que ele tinha de mulher? Que a mulher serve o homem. Serve, né, a comida, ela serve na casa, serve em tudo o que ele necessitar. Ela vai atender todas as necessidades que esse homem vier a ter. Porque a mãe atendia. Então, essa relação, ela é muito comum nos dias de hoje. Ela chega muito aos consultórios, né? As clínicas de psicologia, que é o homem dependente da figura da mulher. Então, ele vê na mulher a extensão da mãe. Então, e a mãe ainda reforça, né? Então, quando a mãe é presente, né, a mãe ainda reforça essa relação do casal. E a mulher, por mais que ela esteja reclamando nesse caso, ela também reforça, porque ela atende todas as necessidades, ela continua atendendo igualmente a mãe fazia, ela faz nos dias de hoje. Então ela tá reclamando, mas ela continua atendendo. Quer dizer então que porque a gente tem uma referência da família, a gente não pode mudar? Não quer dizer isso. A pessoa pode vir a mudar, mas lembra o que eu falei lá atrás? Ela pode vir a mudar se isso for um problema para ela. Enquanto for um problema para o outro, ela não vai mudar. Agora, a partir do momento que ele vê e tiver essa aflição, essa angústia dentro dele, aí ele vai procurar meios para poder mudar. Mas enquanto para ele está confortável, ele continua vivendo a vida da maneira que ele aprendeu, o que está errado? O problema está para a mulher que questionou. Então, para ela, esse tipo de relação está errado. Só que ela continua reforçando essa relação. Então, aqui o importante é a gente retomar a questão do diálogo. Então, se ela não pensa em se separar, mesmo assim precisa ter o diálogo. Então, se essa questão for maior e ela vier a separar, mesmo assim precisa do diálogo. E aí existe a falta de comunicação, né? É restabelecer os papéis. Você é meu marido, eu sou sua esposa. Né? Eu não sou a sua mãe. Eu não posso ser igualmente a sua mãe. Você pode ter visto uma referência da sua mãe em mim, mas eu não sou ela. Não tem como uma relação ser satisfatória para os dois com os papéis invertidos. O papel de marido e mulher não é um papel de mulher e mãe, ou de marido e mãe.
ou homem, mãe, não tem como. Então, nesse caso, precisa realmente rever os papéis, precisa do diálogo, de uma comunicação, e se a pessoa vier a se separar, a pessoa tem que ver se nos próximos relacionamentos ela não vai estar passando esse tipo de comunicação para o outro, porque de alguma maneira ela passou para esse rapaz, para esse homem, que ela tinha esse predicado, essa referência. Então ela também nos próximos relacionamentos, ela tem que rever que mensagem ela está passando de mulher para o outro. Que mensagem eu estou colocando no mundo da mulher que eu sou? Tá bom? Nesse caso, eu conheço um caso muito parecido. E quando o homem, no caso aí a gente sabe, consegue identificar que a mulher ela supriu a necessidade dele, assim como a mãe supria. E foi confortável para ela talvez até um certo momento. Agora no caso do homem que saiu da casa da mãe com esse pensamento, casou, continuou com esse pensamento e chegou num certo ponto e acho que acontece dele não querer mais e ele achar que está sendo criado pela mulher também e, como eu posso falar, trair a mulher por questão de achar que ele precisa de uma mulher que ele casou, não uma mãe. Ele pode mudar esse pensamento, por exemplo, a minha mulher faz tudo pra mim, assim como minha mãe fazia, e às vezes ela me trata como se eu fosse filho dela. Ele pode chegar a pensar e falar assim, eu não quero, mas tô cansado. No caso aí, o homem identifica que está nesse papel, é isso? Ele consegue identificar que está nesse papel, só que ele não consegue conversar ou tentar resolver. Ele procura lá fora a pessoa que ele deveria... Sim, é muito comum que vá por esse caminho mesmo, porque como os papéis estão invertidos, então assim, como é que eu vou ter relação sexual com a minha mãe? Talvez não objetivamente a gente pense dessa maneira, mas de alguma maneira o corpo, o pensamento vai pensando, como é que eu vou chegar próximo, ter uma relação íntima desse ponto com uma pessoa que tem a referência da mãe? Não tem como. A pessoa, num certo momento, é muito provável que ela vá buscar outra relação fora para ter. A mãe é sagrada. Mãe é sagrada, né? Mãe e filhos, né? São assim uma relação que é indestrutível, sagrada. Não podemos mexer. Ela tem aquela configuração e nenhum dos dois lados aceita mudar, nem a mãe nem o filho. Então, ele vai buscar sim, muito provável. Bom, esse caso é dos casos mais comuns que temos, né? É caso de cisão de contrato, é separação. Eu não tenho muito o que discorrer sobre. A única questão que eu tenho a salientar, nesse caso concreto, é que em algum momento ela pensa, quem comprou tudo na casa fui eu. E aí, eu vou me separar? Por que ela pensa isso? Ela tem direito a tudo. Ele tem direito a tudo que eu comprei? Afinal de contas, são 11 anos. São 11 anos. Eu acho que dentro desse caso concreto, a preocupação dela, à luz do direito, é essa. Vou ter que dividir tudo que eu conquistei? E a depender do regime de contrato de litígio, ou contrato de casamento, seja lá qual for o contrato, se é união estável, vai sim. A outra pessoa tem direito, sim, que ela não tenha dado um prego lá dentro. O tempo, a convivência, né, vai dar o direito a ela. As pessoas sempre me perguntam, quanto tempo eu mantendo o relacionamento com a pessoa, ela pode ter direito ao que eu tenho? Né? É recorrente. É recorrente. Isso é uma pauta para uma próxima. Isso é uma pauta para uma próxima. Vamos focar nessa daqui. A questão aqui qual que é o regime dela de casamento? É separação de bens? É separação parcial? Tudo é do contrato.
E falando em contrato, é claro que eu não tenho muito o que falar, né? Como o problema, o caso concreto também, ele não traz muitas informações, fica difícil da gente falar. Se falar todo o regime de contrato, a gente não sai daqui hoje. Mas eu queria falar de contrato também. Por quê? Porque hoje está se elucidando, a internet adentro e as mentes de todos, o contrato de namoro. Vocês já ouviram falar do contrato de namoro? Aí, teve um conhecido meu... Principalmente artistas, né? Pessoas assim, mais conhecidas, né? Elas fazem muito esse contrato de namoro. Um colega meu fez uma referência. Que tipo de ser humano faz um contrato de namoro? Nos conhecemos hoje no Tinder. Aí vamos nos encontrar. Você puxa do seu contrato, eu puxo do meu. Meu advogado está ao meu lado, o seu advogado ao seu lado. Os dois leem o contrato, diz que é um contrato bom para ambas as partes, assinamos e começamos o relacionamento. Maravilhoso, não? Quem já teve um relacionamento desse? É aí que o colega meu falou, isso é coisa de rico. Isso é coisa de rico. Na falta de conhecimento dele, eu entendo o que ele quer dizer. Porque quando ele fala isso é coisa de rico, ele quer dizer que isso é coisa de quem tem o que perder. E o pobre não tem o que perder. Essa é a ideia literal dele. Mas sempre tem um que menos ainda. Sempre. Aí sabe o que eu falei para ele? Partindo para o caso concreto, aconteceu lá na rua onde minha mãe mora. Um juiz mandou executar uma casa. Executar é vender, tá? Em terreno de prefeitura. Não tem escritura, não tem nada. O juiz falou, tem que vender e tem que dividir. E agora? E agora? Quer dizer que se eu tiver um carro, ele pode ir para execução? Pode. Pode sim. Mesmo financiado. Que os dois fiquem com nada. Mas que pode. Peraí, Fábio, não no caso do namoro, a menos que tenha um contrato. Sim, é que eu já estou abrangente. Por quê? Porque o advogado hoje se faz mais presente que nunca. Porque hoje a gente está tomando muita proximidade com questões que não tínhamos antes. Porque antigamente, se você tinha um relacionamento de 2, 3 anos com uma pessoa, antigamente que eu falo uns 20 anos atrás, tá? Eu pelo menos pensava assim, você tem um relacionamento de 2, 3 anos com a pessoa, você não pôs nada dentro daquela casa, você tinha que ter a vergonha na cara de levantar e ir embora. Não entrar em juízo, entrar em litígio para querer judicar sua quarta parte. Né? Era uma coisa de uma pessoa sem caráter. Hoje não. Hoje está normal, hoje é assim. Por que tem o contrato de namoro? O que fala o contrato de namoro? O contrato de namoro, ele especifica que os dois não têm intenção nenhuma de formar família, não têm intenção nenhuma de formar bens e cada um subsiste por si só. Isso é o contrato de namoro. Então, o vínculo que tem entre os dois é o relacionamento. Mas não vai gerar, não tem intenção de gerar família, gerar bens, de subsistir um pelo outro. É isso que vai dizer o contrato de família, o contrato de namoro. Os dois assinam, todo mundo toca a vida. Só que, não é que porque eu assinei um contrato de namoro, a minha namorada assinou um contrato de namoro, que eu vou viver como um casal, mas um casal em união estável. Então, se você tem um contrato de namoro assinado com a sua namorada ou seu namorado, seja quem for, mas você tem uma união estável, você vai ser regido pela união estável, porque aquele contrato não tem validade nenhuma. Então, não adianta você fazer um contrato de namoro e dormir todo dia de conchinha na casa da pessoa. Não adianta. Ou vice-versa. Não adianta. Não adianta vocês terem o cachorrinho de estimação entre os dois, o gatinho de estimação, cada um divide as contas. Deixa que esse mês eu pago, deixa, a luz é minha, a internet é sua. Vocês estão tendo convívio. Isso não é um namoro. Isso é uma relação mais próxima. E para isso já tem lei que rege sobre. Então hoje, pensa aí, você vai namorar? Contrato. Porque sabe aquela casinha que você pode ter lá no bequim?
acima do córrego, do lado da árvore que está caindo, o juiz pode mandar executar, pode mandar vender e dividir. Sabe aquele carrinho velho que você falou, meu, ninguém quer isso aqui? O juiz pode mandar vender e dividir. Mas se no contrato tinha lá, não tem intenção de formar família, e por um acaso ela engravida, um processo outro, é isso? Então aí já entra em outras questões, né? Porque não é porque engravidou que você vai ter uma relação com a pessoa.